Olá, eu sou Aline Guimarães, sou graduada em Medicina pela Universidade de Vassouras, possuo residência em Cirurgia Geral pelo Hospital Universitário de Vassouras, residência em Cirurgia Plástica pelo Hospital Central do Exército, sou mestre em Ciências da Saúde e membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Hoje nós vamos falar sobre curativos especiais e substitutos cutâneos. Eu não tenho conflito de interesses. O que nós queremos hoje é que ao final dessa aula vocês sejam capazes de indicar o melhor curativo ou cobertura, avaliar a ferida, saber quais são os tipos de curativo, de substitutos cutâneos e saber a utilização da terapia de pressão negativa. A gente sabe que no mercado hoje a gente tem uma multiplicidade de produtos disponíveis. Então é muito importante que nós sabemos como indicar e como estar escolhendo qual o melhor curativo para aquela ferida que a gente quer tratar. Para isso, a gente tem a atuação, que é extremamente importante, da Comissão de Tratamento e Prevenção de Feridas, muitas das vezes presentes em muitos dos hospitais. Essa comissão, normalmente, ela é multidisciplinar, onde a gente tem médico, fisioterapeuta, dermato, cirurgião plástico, nutricionista, enfermeiro, enfim, uma série de profissionais, todos enganjados para o melhor tratamento desse paciente, com o objetivo de otimizar esse tratamento. As feridas mais comuns que nós encontramos normalmente são as úlceras presentes em membros inferiores, as úlceras de pressão, queimadura, lesões por avulsões traumáticas, abrasões, desenluvamentos, esmagamentos, fraturas expostas, gangrena de Fournier, mordeduras, fasciotomias, erisipela bolhosa é bem comum e até mesmo escalpos. Então, é extremamente importante que a gente consiga avaliar qual a profundidade dessa lesão, qual a necessidade real dessa lesão, para que a gente possa estar indicando qual o melhor tratamento. A determinação da localização dessas úlceras é de extrema importância para que a gente possa estar mensurando qual a real necessidade de cobertura ou curativo para esse paciente. Então, a prevalência em determinado decúbito ou se esse paciente é cadeirante deve ser observado. Aqui a escala de Braden é bastante utilizada, para a gente estar avaliando qual o risco desse paciente estar desenvolvendo lesão. É uma escala que ela acaba sendo inversamente proporcional, onde a gente vai estar avaliando percepção sensorial desse paciente, umidade da pele, atividade, mobilidade, qual o grau de nutrição desse paciente e exposição à fricção e cisalhamento. Quanto maior a pontuação, menor o risco desse paciente estar desenvolvendo uma lesão. Os cuidados preventivos, então, são de extremamente importância, onde a gente precisa estar mantendo essa área limpa, hidratada, evitar banhos muito quentes, evitar umidade de urina, secreções, estar avaliando a necessidade de estar fazendo derivações e potencializar a nutrição. Para isso, a gente está utilizando a limpeza da ferida, é extremamente importante. A gente costuma fazer desbridamentos, onde podemos fazê-los de forma autolítica, química ou enzimática, mecânica, ou com a utilização de algum instrumental cirúrgico, cortante, ou até mesmo dentro de centro cirúrgico esterilizado, dependendo do grau de acometimento desse doente. O desbridamento autolítico, então, ele tem como objetivo a autodegradação natural do tecido necrótico. A gente utiliza para isso algumas coberturas, detentoras de umidade, podemos estar utilizando até mesmo
solução com soro fisiológico. E tem como vantagem que acaba sendo um método mais indolor, né? Não invasivo e de fácil aplicação. Debridamento químico, a gente utiliza enzimas proteolíticas, amplamente utilizado no nosso meio. Podemos lançar mão de pomadas como colagenase, streptokinase e até mesmo a papaina. O debridamento mecânico, com o objetivo de remoção de necrose do leito da ferida, onde a gente utiliza basicamente força física com fricção. A gente pode estar utilizando até mesmo uma gaze ou algum equipamento que emane jato de soro para poder estar fazendo a remoção desse tecido desvitalizado. O debridamento cirúrgico, aqui a gente faz a remoção da necrose do leito da ferida com utilização de instrumental cirúrgico, normalmente em sala cirúrgica para aquelas feridas mais extensas. Aqui nessa imagem a gente tem um paciente vítima de queimadura elétrica, então realmente necessita de um ambiente mais estéril e que nos facilite fazer uma hemostasia e uma anestesia mais efetiva desse paciente. A gente pode lançar a mão de debridamento assistido, onde a gente utiliza equipamentos que emanam fluxo de água em alta velocidade ou com a ajuda de ultrassom, para a gente estar fazendo a remoção desse tecido desvitalizado. Então, a avaliação da ferida, a gente vê que é extremamente importante. A gente precisa estar avaliando de forma adequada e precisa para estar conseguindo mensurar qual a melhor forma de tratamento. A gente precisa ver o leito dessa ferida direitinho, né? Qual o tipo de tecido que prevalece ali, se ele tem uma prevalência de exudato ou se é um tecido com características de infecção que precisa de uma cobertura antibiótica, se essa borda da ferida ela está macerada, se ela está ressecada, se está uma pele desidratada. Então isso tudo a gente tem que avaliar para poder estar fazendo a escolha ideal de tratamento. A avaliação, a gente costuma lançar mão da escala visual EVA, uma escala analógica de dor, muito utilizada, de fácil aplicação, porque a gente precisa avaliar, né, qual o nível de dor desse paciente, se tem edema, solapamento, se é um paciente portador de neuropatia, se tem presença de exudato, ou se a gente tem uma necrose ali naquele local da ferida. Importante a gente observar se essa necrose é uma necrose com característica mais coagulativa, né? Que a gente conhece como escara, se é uma necrose mais endurecida, escurecida, ou se é uma necrose mais liquefeita, a gente conhece como esfacelo, se é uma necrose mais amolecida, porque aí a eleição da cobertura vai ser diferente. Muitas das vezes a gente pode lançar mão até mesmo de enxertias ou de alguma outra alternativa de cobertura cutânea após o preparo do leito dessa ferida, dependendo da extensão da lesão. Se é uma área ampla, a gente vai ter que ver se a gente quer lançar mão de um enxerto cutâneo, se vai deixar fechar por segunda intenção, ou se a gente vai utilizar um substituto sintético ou até mesmo biológico. Os exames complementares são de total importância. É básico que a gente tenha um hemograma, um coagulograma em mãos desse doente. A gente tem que saber como é que tá os eletrólitos, função renal, função hepática, as proteínas desse paciente, como tá, principalmente, né, ver a albumina, porque esse paciente vai cicatrizar, como que ele vai reagir ao nosso tratamento. Marcadores virais, muitas das vezes esse paciente tem alguma doença que ele não sabe e acaba descobrindo nesse momento. Exames de imagem, para a gente ver qual o grau de acometimento, se tem um acometimento ósseo, a gente pode estar lançando mão de radiografias, tomografias, um ecodoppler de membros inferiores,
para a gente ver se ele tem um acometimento arterial ou venoso, ou até mesmo culturas e biópsias podem ser necessárias. A orientação nutricional vai muito por essa linha aí da parte proteica, né? Um aporte proteico de vitaminas, né? Vitamina C, vitamina A, vitamina B, o zinco. Aminoácidos tem sido muito falado hoje, esse aporte de glutamina tem se mostrado bastante benéfico para esse doente. Então, a gente nota que temos diversas tecnologias disponíveis no mercado hoje. E a gente precisa saber eleger qual a melhor para cada caso. É preciso que a gente saiba qual a característica exata do leito da ferida para que a gente possa eleger a melhor opção terapêutica para obter os melhores resultados. Então, se eu tenho um tecido não viável, um tecido desvitalizado, provavelmente a gente vai precisar fazer um debridamento para que a gente obtenha um tecido viável no leito da ferida. Se a gente tem um tecido com infecção, a gente provavelmente vai ter que entrar com uma cobertura antibiótica. Se a gente tem um meio desequilibrado, uma ferida mais sem umidade, de repente está entrando com uma restauração de migração celular, trazendo umidade para essa ferida. Então, é extremamente importante que a gente saiba avaliar para poder saber mensurar qual a melhor cobertura. Indicar qual o melhor tratamento nem sempre é fácil. Então, se você tem uma ferida com exudato, pouco exudato, ou então até mesmo nenhum exudato, provavelmente o que a gente precisa fazer é manter a umidade e proteger essa área. Então, um hidrocoloide já vai fornecer o que a gente precisa. Se você já tem um exudato mais moderado, você precisa controlar essa exudação. Então, provavelmente, um hidrocoloide com uma fibra de carboximetilcelulose ou até mesmo um alginato resolveria. Mas se você tem uma área com exudato um pouco mais acentuado, você precisa de uma cobertura um pouco mais absortiva, com um alginato de cálcio, um carvão ou até mesmo uma cobertura de espuma de poliuretano. Aqui eu trouxe para vocês de uma forma mais simplificada, dentro do arsenal que a gente conhece, um pouco mais disponível, de acordo com a característica do leito da ferida que a gente tem disponível para utilizar. Então, se você tem uma ferida com uma superfície de necrose, avaliar, né, a necessidade de um desbridamento, e a gente pode estar utilizando um hidrogel com alginato. Uma ferida com infecção, a gente pode estar utilizando um carvão, uma prata ou até mesmo uma gaze com pHMB. Locais com exudação, a gente precisa de coberturas mais absortivas, onde a gente pode estar lançando mão de espumas, hidrocoloides ou até mesmo uma hidrofibra. Aquela ferida já num estado de granulação, a gente não precisa fazer muita coisa, a gente precisa manter, né, aquele leito hidratado, e normalmente a gente utiliza uma cobertura com AGE, pode estar utilizando um petrolato, um hidrogel ou até mesmo algo com pHMB. Leito da ferida já com epitelização, né, não tem o que fazer, a gente precisa proteger, pode estar utilizando um filme, um curativo comum, ou até mesmo uma fita microporada. Pacientes com insuficiência venosa se beneficiam de terapia compressiva, a bota de UNA, né, que geralmente é confeccionada pela enfermagem. O poliexametileno bigonida, conhecido como PHMB, é hoje conhecido como o padrão ouro de antisepsia para o leito da ferida. Ele é muito bom contra uma grande parcela de micro-organismo. Ele mantém atividade no ambiente úmido até 72 horas, então ele tem uma atividade
longa, ele não é tóxico sobre os tecidos vivos e ele não interfere na revitalização. Para uma situação dessa, onde a gente tem um tecido com uma necrose, né, seca, a gente pode estar utilizando um hidrogel com alginato, ou até mesmo uma papaina, ou uma colagenase, onde a gente pode até mesmo estar associando com o hidrocolóide para estar macerando e facilitando a remoção desse tecido desvitalizado. O hidrogel com alginato, né, muito conhecido, muito utilizado no nosso meio, ele é extremamente potente, promovendo desbridamento autolítico, facilitando, né, depois o nosso debridamento mecânico. Por uma situação como essa, onde a gente tem uma ferida, né, com leito com característica infecciosa, a gente pode estar utilizando curativos com prata, carvão ativado, vai fazer uma filtragem boa, uma gase antimicrobiana contendo pHMB, ou até mesmo antimicrobianos passivos. A sulfadiazima de prata, amplamente utilizada, ela tem uma ação antimicrobiana excelente, uma ação também contra alguns fungos. Foi uma revolução, né, no tratamento dos queimados nos anos 60. Ela tem um tempo de ação de 6 a 12 horas, então é ideal que seja trocada de 12 em 12 horas. Tem uma ótima penetração nas crostas pequenas e acaba formando uma pseudocrosta, né, amarelada, própria da pomada mesmo. A gente pode lançar mão da prata nanocristalina, que fornece uma barreira antimicrobiana excelente. A gente pode estar utilizando para feridas de espessura tanto parcial quanto total. Ela é muito interessante porque ela possui uma ação prolongada, então ela não precisa ser trocada diariamente como as outras substâncias de prata que a gente conhece. Ela reduz odor, reduz exudato, reduz o risco de colonização, controla de forma bastante eficiente a presença microbiana e proporciona um ambiente excelente para a cicatrização da ferida. O DAC, famoso DAC, cloreto de dialquilcarbomil, é um antimicrobiano passivo, muito bom, reduz a carga bacteriana, não tem alergenicidade, não tem toxicidade, não tem absorção sistêmica, não cria resistência bacteriana, ou seja, ele pode ser utilizado sem contraindicação, né, para recém-nascidos e gestantes. A gente pode estar lançando mão do carvão ativado, tanto com prata ou sem prata. Ele controla bastante a infecção e o odor, né? Faz uma filtragem legal. A gente encontra ele tanto em placa como nesses sachêzinhos, né? Parece um sachêzinho de chá, onde a gente corta e coloca no leito da ferida. Para situações com presença de exudato, nós podemos estar utilizando hidrocolóides, espuma de poliuretano, hidrofibra, alginato de cálcio e sódio. Quando a gente tem uma quantidade de exudato menor, o hidrocolóide vai bem. Agora, se esse exudato já é mais moderado ou de grande intensidade, aí uma espuma ou uma hidrofibra acaba que absorve melhor. Com a vantagem de que a gente não precisa trocar diariamente, a gente coloca um curativo secundário e vai trocando esse curativo secundário todo dia, né? E observando qual a necessidade de troca do curativo primário. O hidrocolóide, eles possuem uma camada de carboximetilcelulose, é extremamente interessante quando utilizado junto com hidrogel com alginato, causando maceração da necrose, facilitando a sua limpeza, né, a limpeza do leito da ferida. Ele pode ser utilizado na prevenção de lesões por pressão. Ele faz um acolchoamento, então é bastante interessante a utilização nesses casos. A hidrofibra com e sem prata é bastante interessante porque ela atua formando um gel macio e coeso que se adapta à superfície da ferida, acaba que forma um meio úmido. Isso auxilia tanto na remoção
do tecido necrótico, né, facilitando o desbridamento, como na manutenção da umidade local. E isso facilita muito a cicatrização e reduz o risco da infecção local. A espuma de poliuretano é indicada para o tratamento de lesões de pele superficiais que cicatrizam por segunda intenção, mas também pode ser utilizada naquelas lesões já em fase de granulação, ou então aquelas úlceras, né, mais profundas, grau 3, grau 4, que acaba promovendo uma cobertura ali daquela profundidade. O alginato de cálcio e sódio é muito utilizado para aquelas lesões mais exudativas, ele é indicado para feridas também um pouco sangrativas, então, limpas ou até mesmo infectadas, pode ser utilizado, ferida aguda, ferida crônica, então ele tem uma utilização bem ampla. E é interessante que quando a gente retira o curativo com alginato, ele, além de promover a hemostasia, a remoção dele não causa trauma local, então é bem legal para aquelas lesões mais sangrativas. Situações como essa, onde eu já tenho um tecido de granulação formado, a gente pode estar utilizando um petrolato, ou até mesmo um AGE, ou um hidrogel sem alginato, não há necessidade do alginato. Compressas com petrolato também são muito interessantes. O petrolato, ele acaba que ele é uma mistura de hidrocarboneto com óleos minerais, então ele possui uma propriedade benéfica para a pele, para a ferida, mantendo a hidratação local. Então é muito interessante para aquelas feridas onde a gente já tem uma pele íntegra, entremeada com peles lesionadas. O AGE Rayon é um curativo enriquecido com AGE, né? Então acaba que ele hidrata bastante a ferida e estimula a cicatrização. Esse tecido rayon, ele é um tecido poroso e permeável, então é interessante porque facilita a ferida respirar, então auxilia o fluxo de exudato pelo curativo secundário. Ele passa por esse curativo e a gente acaba tendo que trocar mais o secundário mesmo. O hidrogel é um curativo amplamente utilizado em nosso meio, em forma de gel, uma cobertura estéril, fácil de aplicar, não aderente, e é muito indicado para promover o desbridamento autolítico e estimular a cicatrização. O AGE, na verdade, é um mix, né, de substâncias. A gente tem um curativo, então, rico em ácidos graxos essenciais. Ele contém triglicerídeos de cadeia média, vitaminas, né? Vitamina A, vitamina E, lecitina de sódio. Então, ele tem uma propriedade angiogênica muito grande e por isso deve ser evitado naqueles tecidos onde a gente já nota uma hipergranulação. Numa situação como essa, onde a gente tem uma ferida já epitelizada, a gente não tem muito o que fazer em relação à cobertura. A gente precisa proteger essa ferida. Então, podemos estar lançando mão de filme transparentes ou até mesmo uma fita microporosa. Curativos utilizados no pós-operatório. Normalmente são curativos mais absortivos e que permitem que a gente consiga estar fiscalizando, né? A gente consiga estar observando o leito da ferida. O filme transparente é bastante utilizado, ele permite uma visualização da ferida, então é muito bom para a gente estar observando como está a evolução. Situações onde temos úlceras venosas, podemos estar utilizando tanto terapia compressiva, como uma bota de una com uma bandagem mais compressiva. Isso é facilmente confeccionado pelo pessoal da enfermagem.
Terapia de pressão negativa é um avanço que a gente tem hoje para o tratamento das feridas. A gente vê que esse aparelho é um aparelho moderno, que nos proporciona estar estilando soluções. É uma boa indicação para aquelas feridas mais infectadas. A gente tem vários trabalhos evidenciando uma melhora na cicatrização, assim como diminuição do tempo de cicatrização com a utilização da pressão negativa. A gente tem uma redução, né, do diâmetro da ferida, ela faz uma retração bem legal. Espumas especiais, né, que a gente tem para estar utilizando sobre alças intestinais, bem interessante para estar também promovendo a retração, né, com diminuição do diâmetro da ferida. Sistemas portáteis como esse de pressão negativa, muito interessante. Alguns não possuem reservatório, onde o curativo ele vai se impregnando com as secreções, ele acaba sendo o próprio reservatório. Funciona com pressões um pouco mais baixas, em torno de menos 80 milímetros de mercúrio. Muito interessante para estar evitando deiscências e auxilia bastante no processo de integração de enxertos. Matrizes dérmicas, bem moderno, uma cobertura de alto custo, promove uma regeneração dérmica potente. Acaba que são dispositivos artificiais e celulares compostos de colágeno. Aqui no Brasil a gente utiliza o colágeno bovino, a gente não tem permissão para utilizar substâncias de origem humana aqui no Brasil, então a gente utiliza de origem animal. A matriz dérmica ela pode ser tanto uni como multicamadas, a gente tem fenestrado, não fenestrado. É uma opção de alto custo, mas bastante interessante. Então a gente sabe que temos, né, inúmeras opções hoje no mercado. A gente tem várias inovações disponíveis, a gente tem aplicação de plasma rico em plaquetas, aplicação de ozônio, a lipoenxertia, né, que é a aplicação da gordura no leito da ferida, tem sido bastante utilizada. A gente sabe que a gordura ela é rica em células pluripotentes, células tronco. Então a gente tem uma gama de opções para estar utilizando para o tratamento hoje. Então eu deixo aqui para vocês, né, a importância mediante a multiplicidade de opções que a gente tem hoje no mercado, a importância de saber como indicar, como fazer uma avaliação correta para poder estar direcionando essa indicação, conhecer os tipos de curativos e coberturas, pelo menos os principais disponíveis no mercado, os substitutos cutâneos, e sempre que possível lançar mão da terapia de pressão negativa, que é um artefato extremamente potente que a gente tem para estar auxiliando nesse processo de cicatrização. Muito obrigada. Era isso que eu tinha para falar para vocês.